Bem-vindo todos para mais uma aula de aerodinâmica. Vamos continuar com o nosso tema de escoamento numa asa finita. Dessa vez, agora tratando o tema do vórtice ferradura equivalente, que é uma simplificação que nós fazemos da aerodinâmica de uma asa para um único vórtice ferradura. Então, apenas recapitulando, foi feita o desenvolvimento da teoria da linha de sustentação de Prandtl, depois desenvolvida a solução geral. Em qualquer um dessas duas ferramentas teóricas, a análise da aerodinâmica inclui o efeito da aerodinâmica da asa nela mesma, ou seja, os downwashes considerados, eles são relativos apenas ao vórtice ferradura e ao vórtice com o vórtice colado aos seus vórtices de esteira da asa nela mesma ou do sistema de vórtices ferraduras distribuídos ao longo da envergadura, gerando downwash na própria asa. Porém, se temos mais superfícies sustentadoras ou até mesmo voos próximos ao chão, nós temos um efeito do escoamento devido a outras condições, e aqui com o vórtice ferradura equivalente vamos criar a base para poder estudar esses casos. Vamos considerar aqui uma asa qualquer com uma certa distribuição de circulação dada pela função gama de y e representada aqui pela curva vermelha. Essa distribuição de gama vem da geometria da asa, o seu ângulo de ataque, então é uma distribuição de corda e de torção arbitrária. Mas o importante é que nós temos, então, que essa função gama dada por uma função que vem da série de senos, em que gama é igual a 2 vezes a envergadura vezes a velocidade do escoamento livre, vezes a somatória de AN vezes seno de nθ. Então, aqui é importante que nós já sabemos quais são os coeficientes ANs que definem a minha distribuição de circulação. Esse tipo de asa possui já uma sustentação. Essa sustentação ela pode ser obtida a partir da integração desse gama aplicando o teorema de Kutta-Joukowski nessa integração, o que nos resulta no seguinte resultado, em que a nossa sustentação é dada por ρ vezes a velocidade de escoamento livre ao quadrado, envergadura ao quadrado sobre 4, que multiplica 2π vezes coeficiente A1. Falando agora do vórtice ferradura equivalente, que é uma simplificação, uma idealização simplificada dessa asa com essa distribuição de circulação, ela vem do fato de que se nós estamos distante o suficiente da asa, toda a complexidade da distribuição de vórtices que temos no modelo da linha de sustentação de Prandtl fica ofuscado por um único comportamento de um vórtice ferradura que se parece com o comportamento do escoamento complexo dessa asa. É uma simplificação que nos vai facilitar a matemática, mas que tem em si um efeito no escoamento em volta parecido com o que a gente teria com toda a folha de vórtice distribuída desde o vórtice colado até os vórtices de esteira. Então, o vórtice ferradura equivalente, ele nada mais é do que considerar que distante da asa, a partir de uma distância razoável, a gente tem uma simplificação e a gente pode simplificar os efeitos complexos da asa para o efeito de um único vórtice ferradura. Esse vórtice ferradura, para a gente fazer ele equivalente a essa asa, ele vai precisar respeitar 2 princípios que vamos listar aqui. Primeiro princípio, a primeira condição, é que a sustentação total do vórtice ferradura equivalente precisa ser igual à sustentação da nossa asa. A segunda condição importante que esse vórtice ferradura precisa satisfazer é que a circulação no centro dessa asa precisa ser igual à intensidade de circulação do vórtice ferradura. Lembrando que o vórtice ferradura ele tem uma circulação constante em toda a envergadura e o seu valor de circulação vai ser igual ao no centro da nossa asa. Então aqui já é importante considerar que essa asa ela tem uma distribuição simétrica de circulação, ou seja, apenas os coeficientes ímpares da nossa série de senos é que são considerados. Bom, por consequência, como esse vórtice ferradura terá a mesma área e o mesmo valor de gama zero, ou seja, a mesma altura, essas envergaduras, tanto do vórtice ferradura quanto a envergadura da asa, vão ser distintas. Então, isso é importante ressaltar aqui. Ok, agora com essas condições definidas, nós vamos aqui desenvolver a formulação para definir o que é o vórtice ferradura equivalente, tá? Então, vamos primeiro trabalhar com a formulação, depois a gente trabalha com a definição final do vórtice ferradura.
Bom, nós já temos aqui o valor da sustentação e a distribuição de gama definidos para a nossa asa. Vamos agora definir o gama zero dessa asa. Lembrando que gama zero ocorre no centro da asa, isso corresponde ao ponto θ igual a π sobre 2. Assim, o gama zero é dado pelo seguinte. Se nós representarmos, então, a distribuição de circulação desse vórtice ferradura, ele seguirá esse desenho aqui que eu vou ilustrar no nosso gráfico, em que a envergadura desse vórtice está sendo representada por esse B', que será diferente e menor do que o nosso valor de B. A intensidade da sustentação desse vórtice ferradura é dada por toda essa área aqui embaixo do gráfico, enquanto que da nossa asa é dada pela integral, pela área embaixo da curva da distribuição de circulação, dada por essa área aqui. Nosso vórtice ferradura, então, tem uma sustentação que pode ser representada pela nossa distribuição de circulação constante na área devida, ou seja, na envergadura do vórtice ferradura equivalente, que é uma envergadura menor que ainda não quantificamos. Dessa forma, a sustentação do vórtice ferradura é dado por ρ, o zero, isso vem do teorema de Kuta-Joukowski, vezes a circulação total, que no caso do vórtice ferradura, como a circulação é constante, é dada pelo valor da envergadura do vórtice equivalente multiplicado pelo gama zero, que é a intensidade desse vórtice. As duas sustentações devem ser iguais, tanto da asa quanto do vórtice ferradura, e o valor do gama zero, nos dois casos, é dado pela expressão acima. Dessa forma, o nosso vórtice ferradura ele tem um valor de sustentação dado pela seguinte expressão. E esse valor da sustentação deve ser igual ao valor da sustentação da asa. Portanto, igualando as duas sustentações, nós temos aplicando aqui as simplificações, nós podemos cortar o ρ zero quadrado, o valor da envergadura da asa, e dessa forma nós temos que a envergadura vezes π vezes A1 é dado por 4 vezes a envergadura equivalente vezes a somatória do AN seno de nπ sobre 2. Então, nós podemos reescrever que a razão entre essas envergaduras ela fica da seguinte forma, em que a envergadura dividido pela envergadura do vórtice ferradura equivalente é igual a 4 sobre π, que multiplica 1 menos a razão A3 sobre A1, mais A5 sobre A1, menos A7 sobre A1, e assim por diante, com a alternância dos sinais. Então, nosso vórtice ferradura equivalente ele terá a intensidade gama zero, que nós podemos calcular a partir do valor dos coeficientes obtidos no método de Glauert ou na solução geral, e sua envergadura será calculada por essa expressão aqui. Sendo essa daqui a expressão que nos permite calcular esse vórtice equivalente a partir da definição da sua envergadura. O objetivo dessa definição do vórtice ferradura equivalente é permitir que a gente calcule o downwash de uma asa nos arredores dessa asa e, no caso também para simplificar, no mesmo plano em que o vórtice ferradura está. Assim fica mais fácil calcular o downwash porque ele sempre será o valor da velocidade induzida por cada filamento de vórtice. Então, lembrando que a nossa asa agora ela é simplificada para a seguinte estrutura de vórtices. Sendo aqui nossa asa representada com certo afilamento, nosso vórtice, que representa a aerodinâmica da asa, agora é representada por este vórtice colado e por esses vórtices de esteira, sendo essa distância entre os vórtices de esteira B' e a envergadura dessa asa igual a B. É uma simplificação, uma idealização, mas que no plano desse vórtice nós agora podemos calcular o downwash que essa asa gera no arredor de forma mais fácil, mais simples. Podemos agora então calcular o downwash ao redor desse vórtice ferradura equivalente devido aos 3 filamentos de vórtice. O filamento de esteira da asa esquerda, o vórtice colado e o filamento do vórtice de esteira da asa direita, né? Todos eles com intensidade gama zero. Para poder agora calcular esses downwashes,
e facilitar, né, padronizar os sinais para a gente não ter erros, eu vou definir aqui o seguinte sistema de referência. Aqui é no meu sistema Y ao longo da asa, e aqui é o meu sistema de referência, né, X, indo da asa para a cauda da aeronave. Ou seja, o ar, o escoamento livre, vem do que seria aqui de cima para baixo. O vórtice ferradura equivalente, portanto, ele vem de menos B' sobre 2 até B' sobre 2, e ele vai para trás até o infinito. Uma posição qualquer nesse sistema de referência vai ser determinado por um ponto x0, y0. E as posições relativas aqui, em relação ao vórtice colado, são dados pelos seguintes ângulos. Agora, com essas definições de sistema de referência e posições relativas, vamos definir o downwash do vórtice colado pelo WB, né, o downwash do bounding vortex. Ele é dado pela intensidade do vórtice colado, do filamento de vórtice, por 4π a coordenada x0, que multiplica menos cosseno de alfa mais cosseno de beta, que se expandir dos termos em termos de coordenadas x0 e y0, nós ficamos com a seguinte expressão: menos gama sobre 4π x0, o menos cosseno de alfa fica y0 mais b' sobre 2, que divide pela raiz de x0 ao quadrado mais y0 mais b' sobre 2, tudo isso elevado ao quadrado, mais b' sobre 2 menos y0, que divide a raiz de x0 ao quadrado, que multiplica o quadrado de b' sobre 2 menos y0. Sendo o vórtice de esteira 1, o vórtice de esteira que está em y igual a menos b' sobre 2, ou seja, esse cara aqui é o vórtice de esteira 1 e esse daqui o vórtice de esteira 2, nós temos que o downwash definido pelo primeiro vórtice de esteira, aquele da esquerda, é dado pela seguinte expressão: gama 0 sobre 4π, y0 mais b' sobre 2, isso daqui multiplica o cosseno de π sobre 2 menos alfa mais 1. Também pode ser escrito da forma menos gama 0 sobre 4π, y0 mais b' sobre 2, multiplica x0 dividido pela raiz de x0 ao quadrado mais o quadrado de y0 mais b' sobre 2, tudo isso aqui mais 1. E de maneira análoga, o downwash do segundo vórtice de esteira, do vórtice de esteira número 2, é obtido da seguinte expressão: gama 0 sobre 4π, y0 menos b' sobre 2, que multiplica o cosseno de π sobre 2 menos beta mais 1. E, obviamente, substituindo em termos das coordenadas, nós temos que esse downwash é dado pelo gama 0 sobre 4π, multiplica y0 menos b' sobre 2. Isso daqui multiplica pelo x0, que divide pela raiz de x0 ao quadrado, mais o quadrado de y0 menos b' sobre 2. Isso daqui soma com a unidade. Portanto, o downwash total na posição x0 e y0, devido a todo o vórtice ferradura, ele pode ser computado pela soma dos três downwashes, ou seja, do vórtice colado, do vórtice de esteira 1 e do vórtice de esteira 2. Então, nessa introdução ficamos por aqui. Nos próximos vídeos vamos fazer o exemplo do vórtice ferradura com o efeito solo, o downwash influenciando a empenagem e o problema do voo em formação, quando nós temos aeronaves voando próximas entre si, uma gerando upwash ou downwash na asa próxima. Lembrando aqui que essa formulação já considera para a gente regiões onde o downwash será positivo ou negativo, né? Ou seja, regiões que podemos ter upwash ou downwash dependendo desse sinal. Se prestarmos atenção aqui na expressão do vórtice colado,
a intensidade o sinal do gama zero, a posição do x0 e a posição y, já nos permite definir se a gente tem upwash para frente ou para trás, ou downwash e mais à direita ou mais à esquerda, quando nós temos, no caso, dos vórtices de esteira. Considerando aqui um exemplo centrado, né, na linha no meio da asa, com y0 igual a 0, em que os termos dentro das chaves eles serão positivos, nós vemos que quando o x0 é positivo, ou seja, nós estamos atrás da asa, nós temos um valor negativo, ou seja, downwash. E quando nós estivermos em x0 negativo, ou seja, para frente da asa, nós temos o valor de WB positivo, que é um upwash. Então, nossa convenção de sinais também permite ver onde tem o upwash e onde tem o downwash a partir do sinal, e que na somatória total as intensidades das velocidades induzidas já vão balancear esse resultado final, nos mostrando aonde nós temos upwash e downwash. Já de forma rápida, é possível afirmar que nas regiões dentro do vórtice ferradura nós temos downwash, nas regiões fora do vórtice ferradura nós temos upwash. As intensidades variam, mas quando estamos para a frente da aeronave ou para os lados dessa asa, nós temos upwash. Quando nós estamos atrás dessa asa, ou seja, quando estamos nesta região aqui rasurada de cinza, nós temos o downwash, ou seja, nós temos uma intensidade negativa do W, ou seja, uma velocidade negativa da velocidade vertical induzida. Bom, ficamos por aqui. Nos próximos vídeos vamos ver os outros exemplos, no caso aí de interesse de aplicação, que é o caso do downwash na empenagem, efeito solo e voo em formação. Bons estudos!